queria, antes de mais nada, agradecer muito por participar desse momento aqui. Eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho, acho que todos nós que estivemos aqui falamos disso, pelo trabalho da Jaqueline, né, que é uma pessoa que cada um tem um pouco na sua história uma relação, uma passagem por ela, particularmente no período que Jaqueline estava aqui, né, já ainda ali no prédio da Justiça Federal, né, agora, nós tivemos a oportunidade de fazer uma exposição, aliás, acho que 2 vezes, né? Antes de mais nada, meu nome é Beatriz Furtado, sou uma mulher branca, 1,65 m, sou professora do Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará. Minha linha de pesquisa está muito relacionada ao cinema expandido. Eu sou da graduação do cinema e da pós-graduação, mas a minha pesquisa é, sobretudo, nessa área de um cinema outro, que não é o cinema de sala, mas é um cinema expositivo. E eu estava falando que nós tivemos a oportunidade, em curadorias coletivas, com o apoio imenso da Jaqueline, aqui, do Centro Cultural do BNB, que sempre nos recebeu de portas abertas, né, na medida em que que pôde fazer isso nas várias exposições. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com a Jaqueline e os demais, né, inclusive o pessoal da Reticências, a Cecília e outras pessoas, Cecília BD, na exposição do Salão de Abril Sequestrado, trabalhando mais diretamente lá em São Vicente, né, nas casas lá da comunidade de São Vicente? Vila Vicentina. Vila Vicentina, e fizemos já 2 exposições aqui no BNB, né, de coletivos, e, enfim, também já que teve à frente de uma galeria, que era a Sem Título, que também a gente teve a oportunidade de estar junto. Então, assim, a trajetória da história das artes no Ceará, sem dúvida, passa por aqui, em vários momentos, há muitos anos. E é muito bonito ver essa exposição, a grande exposição e a realização desse seminário. Vou tentar ser rápida, apesar de que a nossa mesa, né, a nossa roda é uma rodinha, e essa rodinha a gente também tem que respeitar um pouco o tempo. Então, só um pouquinho, eu vou pedir para vocês mesmos se apresentarem para poder agilizar, foi assim que a gente combinou. Mas eu queria, antes disso, dizer algo que eu escrevi 3 linhas, mas que, para mim, tem uma importância grande, né? Dizer por que é tão importante para mim estar aqui, nesse momento, né? E eu digo que participo, portanto, e aceito de forma muito honrosa a possibilidade de estar aqui, porque eu vejo mundos, né? E eu acho que é isso que a gente está vendo aqui. E me coloco na condição de aprendiz da imaginação, que é uma necessidade urgente que me parece importante, né? A capacidade, a gente não perder a capacidade de imaginar, né? Essa ideia da imaginação, porque eu sinto que sou um pouco receptáculo das forças anímicas do mundo, com as quais procuro fazer partilhas, mesmo sabendo que eu não sou enfim, eu sou um pontinho nesse universo. Eu nasci no Vale do Jaguaribe, em Russas, a Silvinha também, que está aqui com a gente, aqui na frente. E eu sei o quanto que a nossa passagem pelo mundo é uma passagem provisória, né? Rápida. E a gente não pode perder essa capacidade de estar viva,
E é muito importante estar aqui acompanhada desses personagens que habitam aqui conosco, esse lugar, né? Não só os personagens seres humanos, né? Mas aqui que estão aqui nessas cadeiras, aqui nessa sala, aqui onde os artistas de muitos nordestes, aqui onde artistas de muitos nordestes expandidos nos fazem companhia, sobretudo a companhia dessas obras que têm vida, sim, que pensam, que dizem coisas distintas a cada um de nós, mas que é uma casa comum, entender esse espaço como uma casa comum habitado por esses trabalhos, né? Então, queria dizer para vocês, pedir para vocês, tranquilo, que saibam que não saímos da companhia dessas obras aqui instauradas sem sermos atingidos por elas. Para mim, elas dizem que é preciso gritar contra os processos de colonização cotidianos que nós estamos submetidos e que nós submetemos os outros de nós. E eu queria, e eu estou falando isso porque a academia ela é muito criticada, e como esse é o lugar que eu ocupo, né, eu queria dizer que faço minhas as palavras do Nego Bispo, que partiu há pouco tempo, né, e que ele dizia assim, sobre a academia, ecologia, tratando sobre o tema da natureza, né? Ele dizia, ecologia é uma palavra utilizada pelos acadêmicos. No quilombo, não existe ecologia, existe a roça do quilombo, a roça da aldeia, a roça de Ribeirinho, a roça das quebradeiras de coco. Por que a academia usa a palavra ecologia e não agricultura quilombola? Por que não usa roça indígena? Então, assim, também com o Nego Bispo é preciso dizer que a academia, e como vários espaços da arte, da vida, eles precisam ser desconstruídos também, como diz o Nego Bispo, onde ele dizia o seguinte, citando, nossa geração avó dizia que a gente planta o que a gente quer, o que a gente precisa e o que a gente gosta, e a terra dá o que ela pode e o que a gente merece. Em sua descrição do manejo das roças quilombolas, vai se aprendendo que é plantar culturas com ciclos diversos. Um milho de ciclo curto servia para ser comido mais rápido e assado, mas o ciclo longo renderia plantas mais altas e, assim, mais pastagem para os animais. Terra com muita leguminosa nativa recebia plantios de feijão. Na que dava muita gramínea nativa, o cultivo seria de milho e arroz. É a linguagem cósmica. É simples, não é preciso fazer análise de solo, porque a terra já diz o que está disposta a oferecer. Então, que essa nossa roda seja um plantio, essa terra que nos faz viver e que ela possa nos dar o que ela puder. Então, é nisso, pensando nessa questão, né, pensando nessa ideia de que nós vivemos um mundo habitado por tantos seres e tantos objetos e que eles nos atingem e nós também criamos relação com eles, eu queria começar por um ou por outro, pelo meu vizinho, ou pelo companheiro do Recôncavo Baiano, com quem eu tenho a maior alegria de conhecer muito bem essa cidade, né, lá em Cachoeira, para que você possa se apresentar. Depois as vizinhanças, né? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Eu nem falei boa noite. Pois é, né? Já começa assim porque é um nome que eu tenho de registro, né? Antônio Carlos. Eu só me lembro quando meu pai sempre me chamava assim, Antônio Carlos, porque desde pequeno é Tonico, e esse é o nome de guerra, Tonico Portela, né?
Quero dizer boa noite para vocês aqui. Ainda, infelizmente, eu não pude participar dos outros dias, né? Mas estou tendo assim uma grande satisfação de estar aqui hoje. Fiz questão de vir desde a primeira mesa e, inclusive, para visitar a exposição. Quero parabenizar vocês, né, Jaqueline, a Cecília, o BNB, né? E agradecer imensamente pelo convite inesperado assim que eu tive e estou muito alegre não só de estar participando deste evento, mas também por estar pela primeira vez aqui em Fortaleza, que eu tinha assim a maior vontade de vir e assim fui abençoado com o convite de vocês. Muito obrigado, tá? Então, eu já parabenizei e assim, hoje eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, principalmente aqueles que já vinham assistindo às outras mesas, né, estamos saindo aqui bastante revigorados, né, bastante animados com esse movimento acontecendo, né, aqui no Nordeste. E eu estou levando em consideração o título maior desse evento, que é o Nordeste Expandido, Estratégias de Resistir, né? Percebemos, então, essa abrangência dessa temática desse seminário, como um claro propósito de afirmar e reafirmar a formação e produção artística da nossa região, através de um ato de reexistir e resistir. Sabemos que a produção artística nordestina deve ter seu lugar garantido na inserção e circulação no cenário nacional e internacional. Por isso, quando pensamos em ampliar os agentes multiplicadores dessa produção, estamos resistindo e reafirmando por uma abordagem plural e inclusiva da nossa produção no sistema das artes. Para essa mesa, eu vou trazer algumas considerações, né, claro, enquanto professor da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também como artista pesquisador. E a partir do lugar da experiência que busco aqui partilhar com vocês, algumas ideias que têm nos inspirado a construir caminhos para se pensar a arte e suas relações sociais, políticas e formativas. Mas antes de compartilhar essa experiência, acho oportuno trazer alguns contextos que são conceitos também que dialogam com o campo da formação e do exercício da profissão do artista e que inspiraram a criação do curso, né, de artes visuais na UFRB. São materiais do Ministério da Cultura, né? Deixa eu botar aqui. É importante a gente levar em consideração, então, esse diagnóstico das artes visuais, né, que veio a ser também transformado como plano de cultura e o guia do artista visual. Então, essas três referências têm nos orientado desde a fundação do curso de artes visuais até o presente. Na construção do projeto pedagógico, né, lançamos mão desses parâmetros desses documentos, o diagnóstico das artes visuais, e nesse material são apresentadas reflexões sobre o conceito do termo artes visuais, né, que estabelece permanentemente a conexão entre nós e o meio urbano, político e social. O segundo, como atividade artística visual no campo simbólico. O terceiro, atividade artística visual economicamente orientada. Quarto, atividades discursivas no campo das artes visuais e a cadeia produtiva em si. Outra análise importante deste documento trata da formação de nível superior do artista, que é o item 4, que coloca como problema, né, a escassez de centros e equipamentos culturais especializados voltados à pesquisa, produção e experimentação em artes visuais. Então, a meta desse item, né, é requalificar espaços culturais já existentes, bem como criar novos, quando necessário, de modo a conferir um novo caráter de multiuso, buscando contemplar a realização de projetos de pesquisa e de formação profissional.
com cursos, oficinas, que venham abranger as mais diversas áreas de produção artística, das performáticas às tecnológicas. Daí o MIC, né, elaborou, a partir daí, o Plano Nacional de Cultura, na gestão ainda da ministra Ana de Holanda, no governo da presidente Dilma Rousseff. São apresentadas as metas a partir das 3 dimensões da cultura, sejam elas simbólica, cidadã e econômica, da gestão das políticas culturais e da participação social. Cada uma das metas é exposta por meio de uma pequena introdução e das seguintes perguntas. O que se pretende alterar na situação atual? E nessa pergunta são apresentadas informações sobre o que acontece atualmente na área tratada pela meta e seu impacto. E a outra pergunta, o que é preciso para alcançar essa meta? Que vai descrever algumas ações ou estratégias possíveis de serem feitas para cumpri-la. E, por último, esse material, que é o Guia do Artista Visual, Inserção e Internacionalização, que está direcionado ao artista, né, baseado nas informações, então, contidas nesses outros documentos. Neste encontramos os seguintes temas: o sistema da arte e suas especificidades, o sistema da arte no Brasil, o artista e o sistema da arte e os agentes do sistema. São temas caros aos profissionais da área, né, que encontrarão, então, dicas e esclarecimentos significativos sobre o funcionamento do sistema das artes e as formas de sua inserção no mercado das artes e das diversas formas de exercer a profissão do artista. Dito tudo isso, gostaria de falar sobre a UFRB e sobre o curso de Artes Visuais, né, que foi implantado em 2010, já dentro do programa do Reúne. Tá? E com a chegada, eu entrei com a chegada da primeira turma, né, de estudantes. Então, a história da criação da nossa universidade teve seu início, na verdade, em 2002. Deixa eu ver aqui. Ela nasce aí, que era a antiga Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Universidade Federal da Bahia, que é em Salvador, e aí era a Escola de Agronomia e se torna o prédio central da reitoria da nossa universidade, que hoje consta de 7 centros de ensino, distribuídos em 5 cidades: Cachoeira, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro e Feira de Santana. E o nosso campus é lá em Cachoeira. Que hoje nós temos 5 cursos de pós-graduação, né, e mais 8 cursos, né, de graduação. Esse é o prédio, né? Na verdade, é esse prédio aqui que está desse lado de cá. Deixa eu ver, a luzinha está saindo aqui. Ou posso apontar para cá? Não sei, não está saindo, não. Mas é aquele prédio que fica ali nesse L daqui da direita de vocês. Desde a sua constituição original até os dias atuais, o curso do bacharelado tem se baseado nessas diretrizes, né? E a criação da licenciatura em 2018, ou seja, 8 anos após a criação do bacharelado, trouxe implicações positivas para o curso, né? Bem como para a qualificação dos docentes e a busca dos estudantes por complementariedades no campo do trabalho. Então, o Recôncavo Baiano, como produtor de grandes expressões artísticas e bem culturais, necessita fomentar oportunidades de formação acadêmica nas áreas de artes e também da formação continuada através de projetos de pesquisa e extensão. E as inúmeras iniciativas de descentralização das ações educacionais e culturais que são implementadas pelos governos, tanto federal quanto estadual, vêm, então, legitimar essa iniciativa. Então, passemos agora a falar do ensino, né, das artes visuais na universidade.
E esse tema, ele não é um tema tão novo, né? Porque já estava sendo discutido lá em 1960 pelo Marcel Duchamp, em um texto, deixa eu passar a página aqui. Um texto que foi apresentado num colóquio da Universidade de Hofstra, em Nova York, e que teve como título bastante provocador: deve o artista cursar a universidade? Bom, eu conheci esse material, na verdade, através de um artigo, né, publicado na revista Marcelina Caicó, de 2010, escrito pela colega e artista, docente e pesquisadora Sandra Rey. E o título do trabalho dela, né, eram as perguntas: o que significa hoje ser artista e o que se espera da formação do artista? Então, esse texto ele traz provocações sobre o ensino das artes visuais na universidade, costurando com as ideias do texto original do Marcel Duchamp. Claro que o que está em jogo nessa discussão é o papel do artista e da arte na sociedade contemporânea, consequentemente refletindo sobre o ser artista e as propostas de formação do artista nas universidades, tanto no nível de graduação como de pós-graduação. Marcel Duchamp, naquela época, já manifestava a sua preocupação com as implicações desse chamado progresso científico, né? No âmbito da ciência materialista. E esse perfil afasta o indivíduo de sua investigação, de seu eu interior. Nas palavras de Sandra Rey, abre aspas, Duchamp contesta o fato de o artista, da sua época, não precisar de formação específica para desenvolver uma habilidade técnica essencial, manual, sem relação imediata com o intelecto. O artista deveria estar, então, atualizado em relação ao progresso material para exercer sua crítica e promover valores de ordem espiritual. Fecha aspas. Portanto, a formação do artista na universidade tende a uma sólida formação humanista, fundamental para desenvolver as ferramentas adequadas para a elaboração e o exercício de um pensamento crítico, via, claro, a produção artística, a esse estado de coisas de ordem materialista. Então, Sandra, ela, ao trazer esse texto de Duchamp, coloca essas três problematizações, né? O que significa ser artista hoje. Passar a folha aqui está difícil. Só no velho, né? Passar o dedo na língua. Vamos lá. Pronto, obrigado. Aqui, 5. Né? O que significa, já falei o que se espera do artista de hoje, e os currículos dos cursos de artes visuais respondem aos encaminhamentos da arte contemporânea? Bom, os artistas atualmente, eles estão cada vez mais frequentando os cursos de graduação e pós-graduação em artes visuais. E para Sandra Rey, isso quer dizer que o jovem artista está inserido nesse contexto desde que busque um aprofundamento de seus estudos anteriores e também que encontre no contexto universitário, se encontre no contexto universitário, caso opte por seguir uma carreira paralela, como a de professor ou de pesquisador. Bom, atrelado a isso, o artista que pretende ingressar na universidade busca localizar sua produção em relação à de seus contemporâneos. Quer saber circunscrever suas referências e trabalhar em nível consciente certos diálogos e tensões que seu trabalho estabelece com manifestações contemporâneas e paradigmáticas. Daí, a autora vai concluir assim: ser artista hoje implica saber orientar-se entre inúmeras possibilidades que são oferecidas, o que reforça a necessidade de um nível mais aprofundado de reflexão. Associado ao nível de aprofundamento, né, então, as questões da trans e interdisciplinaridade do campo das artes, né, vêm atuar dentro do âmbito da cultura geral. Por isso, Sandra Rey já conduz seu pensamento para uma outra pergunta, e a partir da íntima relação da arte com as diversas formas de conhecimento, que trata dos currículos, né, dos cursos de artes visuais,
em consonância com os conhecimentos, com os encaminhamentos e direções apontados pela arte contemporânea. Então, vocês estão vendo que o desafio é grande, porque a arte contemporânea está sempre em movimentação e em movimentos diferentes, né? E os cursos têm que estar atentos a isso. Para a graduação, então, tanto para a graduação como para os programas de pós-graduação em artes visuais, a autora destaca a importância de os currículos contemplarem, além do ensino, né, e transmissão das técnicas, criar espaços para experimentações, práticas e produção artísticas, como também a interlocução entre graduação e pós-graduação. Mas como é que nós, lá da UFRB, temos posto em prática as ideias até aqui apresentadas? De onde começamos até o momento? Como temos lidado com a necessidade de conciliar leis, regimentos, conceitos, né, estrutura física e burocracias com as questões de formação de estudantes para atuarem na vida profissional? É oportuno estar aqui para falar do curso, né, um momento em que estamos já passando por um processo de reformulação do projeto pedagógico, né, reconfigurando a matriz curricular e incluindo, né, a extensão como quesito constitutivo do currículo. Fui passando aqui várias coisas e terminei. Não, é aqui, deveria ser aqui. Emperrou. Agora foi. Então, pode deixar aí, eu não sei se eu... né? Tá. Eu parei aqui. Então, ao longo desses 13, 14 anos de existência, fomos observando os resultados, tanto positivos quanto negativos, do formato do curso e como os egressos têm se desenvolvido após o curso. Tarefa que exige muito esforço, né? Porque, imagine, os egressos, eles mudam os contatos dele, a gente perde a conexão com eles, né? E a gente não dá para acompanhar. E também uma coisa que a gente faz é a prática da escuta diária com as novas turmas que vão entrando, né? Isso é muito importante, porque vão surgindo novas demandas, né? Então, pode passar aí para mim, por favor? A gente tem aí a nossa matriz, né? Que a gente está, então, desenvolvendo. E o bacharelado, ele vai ter como objetivo formar pessoas, né, profissionais, artistas, pesquisadores, que podem estar habilitados para a produção, a pesquisa, a difusão e a crítica das artes visuais, a partir de uma formação humanística, crítica, teórica e técnica do discente no campo conceitual e prático, proporcionando e aperfeiçoando uma leitura atualizada da realidade. Assim, o foco do curso é instrumentalizar, né, esse estudante teórico e tecnicamente, fornecendo um amplo leque de disciplinas de análise, exames teóricos, conceituais e técnicos sobre linguagens artísticas, em particular da arte e mídia, e esse é o foco do nosso curso, né? É um curso centrado nessa produção de arte e mídia. O curso, então, ele propõe 3 características para o seu perfil, né? Dá uma passadinha para mim, por favor. Apreensão histórico-crítica do fenômeno das artes, a atitude investigativa em relação às linguagens, vínculo entre arte, memória e tecnologia. Então, assim, a gente já viu o desenho da matriz, né? A gente fica aí agora, então, dessa divisão de núcleos, né, temáticos do curso, que é o núcleo de teorias da arte, que consiste em história da arte, crítica e curadoria da arte. Pode passar novamente, mais uma vez, por favor, né, que é o núcleo de teorias da arte, e alguns eventos vinculados a esse núcleo, né? Em seguida, o núcleo de arte e mídia,
né? Pode passar também, os dois. O terceiro, o núcleo de técnicas e processos artísticos, os dois seguintes. E o núcleo de pesquisa e extensão, que hoje faz parte do currículo, né? É obrigatório. E, por último, o núcleo de humanas. Pode passar as duas aí agora. Pronto. E pode vir o próximo. Então, falar um pouco sobre o trabalho de conclusão de curso, né? Ele vai definir, então, esses parâmetros necessários para que o estudante se instrumentalize com a pesquisa, a organização e produção das atividades, né, deles. Nesse sentido, pretende-se, né, que a partir do 6º semestre, com a disciplina de metodologia, seguida da disciplina de elaboração e, por último, da atividade de orientação individual, que é o TCC, o apelido, né, que é o trabalho de conclusão de curso, eles possam desenvolver o tema e a linha de trabalho, né, tanto na ordem teórica como prática, resultando em uma monografia ou em um memorial. E aí, a gente tem a imagem aí já do trabalho de Adriano Machado, que está aqui, né, e do Tiago Santana, que são, né, duas pérolas lá do curso, assim como ele, né, Aline Bruni e outros tantos que estão aí, né, no sistema das artes, operacionalizando aí e operando dentro deles, né. Então, a gente tem atestado que esses trabalhos de conclusão, né, nesses trabalhos de conclusão, esse espelhamento destes conceitos e objetivos que eu apresentei aqui para vocês, né? E a gente tem esses diversos egressos, se não sua maioria, produzindo memoriais e monografias que abordam temas tão caros à arte contemporânea, como questões étnico-raciais, afrodiaspóricas, inserções de gênero, das narrativas identitárias culturais, entre tantas outras. Pode passar. O que nos confirma a atualização e pertinência de uma proposta pedagógica condizente com o contexto geopolítico no qual a universidade e o curso se inserem e que reflete nas questões universais. Pode passar, por favor. Outro dado relevante é o fato de vários egressos buscarem aperfeiçoamento, né, em programas de pós-graduação. O Adriano Machado, né, fez mestrado, já está no doutorado, né? Não é a nível de título, porque ele não precisa disso para a carreira dele, mas é dentro desse aspecto de buscar aprofundamento na sua própria análise de sua produção, né? Esses estudantes têm feito residências artísticas nacionais e internacionais, têm sido representados por galerias aqui no Brasil, têm participado de editais de incentivo à cultura. Vale destacar que na Bahia nós tivemos um período assim lá atrás, né, muito frutífero desses editais. Parou de repente, né? Mas lá na primeira gestão, quando o Márcio Meirelles foi, então, gestor de cultura, né, do Estado, teve realmente uma efervescência, né, desses editais. E os estudantes também, eles participam de mostras nacionais e internacionais, né, como bem definidos nesses materiais que foram apresentados aí do Ministério da Cultura. Então, em sua grande maioria, esses trabalhos de conclusão tratam da memória, que aí eu quero destacar esse tema, que eu acho que é importante aqui nesse nosso contexto, né? E essa memória das origens, das ancestralidades, das afetividades e das identidades culturais. E das identidades religiosas, filosóficas e ecológicas. E aqui eu vou abrir uma janela para compartilhar algumas palavras da Kátia Canton, naquele livretinho dela. Pode passar, por favor? Mais uma vez, a produção discente, né, de exposições. Aí. E eu, né, mostro aí essa citação que eu vou ler, né, que ela cita primeiro nesse livrinho, assim, nessa seção. Ela traz as palavras de um químico, Ilia Prigogine, que diz: o fim da história seria a realidade de uma sociedade atemporal que perdeu sua memória
E, em seguida, a autora nos diz, é o que vocês estão lendo aí, a memória, condição básica da nossa humanidade, tornou-se uma das grandes molduras da produção artística contemporânea. Proliferam obras de arte que propõem regimes de percepção que suspendem e prolongam o tempo, atribuindo-lhe densidade, agindo como uma forma de resistência a essa fugacidade que teima em nos situar num espaço de fosforescência de uma semi-amnésia gerada pelo excesso de estímulos e informação diária. Nas artes, a evocação das memórias pessoais implica a construção de um lugar de resiliência, de demarcações de individualidade e impressões que se contrapõem a um panorama de comunicação à distância e de tecnologia virtual que tendem gradualmente a anular as noções de privacidade, ao mesmo tempo que dificultam trocas reais. É também o território de recriação e reordenamento de existência, um testemunho de riquezas afetivas que o artista oferece e insinua ao espectador, com a cumplicidade e a intimidade de quem abre um diário. Esse, portanto, mais um elemento que se incorpora nas escritas de artista, que surgem no e durante o processo criativo, né, traçando um caminho do próprio projeto artístico daqueles que buscam a universidade como instrumento do reencontro consigo mesmo e com o mundo. E, para concluir, né, eu quero dizer que faz parte do nosso projeto pedagógico pôr em prática a defesa de uma filosofia de formação integral para os estudantes egressos da universidade, indo ao encontro de uma formação que preconiza a história de vida, das culturas, dos saberes, das experiências prévias, da sociabilidade, das expectativas, visando uma formação aberta e, ao mesmo tempo, centrada nas relações entre o local e o global, para fazer face às exigências sociais, políticas, tecnológicas, científicas e ambientais que todo e toda cidadã precisa compreender para se situar e intervir sobre o mundo, iniciando pelo contexto que está à sua volta e em defesa dos interesses individuais, coletivos e institucionais. Temos desafios? Muitos. A evasão discente, a criação de estratégias para a permanência do estudante na universidade, criação de políticas afirmativas, a qualificação, capacitação docente permanente, a expectativa de recursos financeiros, né, que nós estamos presenciando já há alguns anos, cortes sistemáticos da educação no país, atingindo diretamente o setor público da educação, né, para implementar estruturas e condições mínimas de ensino de real grandeza e buscar caminhos e meios para a atualização periódica do curso. Só para concluir as últimas imagens, né? Tem só para... Aqui é o nosso site. Quem quiser visitar, pode passar mais um, por favor. Carregando. Pronto, aqui é o nosso corpo docente, né? O professor Ailson Heráclito, ele faz parte também, né, desse corpo docente, e dizer que continuamos a enfrentar desafios e demarcar nossa presença no sistema das artes. Afinal, existimos para resistir e reiterar a importância das artes para o desenvolvimento pleno desse ser consciente, sensível, social e espiritual através de sua formação integral. Eu peço só desculpas, é porque eu não sou um excelente orador, então eu tenho que pescar o tempo inteiro mesmo da minha leitura, tá bom? Então vamos passar direto do acervo do Mucuripe, não é? E aí tu se apresenta, porque foi assim que combinamos.
Boa noite a todos novamente, né? Sou Diego de Paula. Vou tentar fazer aqui a minha autodescrição também, né? Sou uma pessoa de pele clara. Não me reconheço como uma pessoa branca. Talvez eu seja. Olhos pretos, cabelo preto. Estou trajando uma camisa amarela de uma arte que tem imagens, né, como jangadas, ou faróis, comunidade do artista Marcos, que mora lá no meu território. De calça jeans, sapato preto, óculos transparente com a lateral marrom. E venho falar sobre esse projeto de memória, desse lugar da cidade, que é um dos lugares que mais recebe projetos urbanos, que, de certa forma, são violentos, em cima da periferia, desculpa. Então, tem toda uma transformação de espaço há quase 100 anos, né? Desde quando... que deve ter gente aqui que talvez não conheça detalhes, né? Desde quando o Porto foi transferido daqui da Praia de Iracema para o Mucuripe, praticamente, né, todas as tragédias foram juntos, no sentido imaterial, né? O desenvolvimento, às vezes, ele não inclui todo mundo. Eu queria só o negocinho aqui para passar. É isso. Pode deixar que eu vou passando. E aí, o que aconteceu com o meu território foi isso, né? Chegou Porto, chegou a Avenida, chegou a favelização, que não existia. O manguezal acabou, né? No lugar do manguezal, a gente tem um prédio de 52 andares hoje, que é a primeira operação urbana consorciada. E tento falar dentro desse projeto de memória, para não ficar só naquela discussão de que muitos, às vezes, memorialistas de rede social ficam se degladiando se a Folha, na tarde de 1800, ela caiu para cima ou se ela caiu para baixo, né? Caiu emborcada, né? Eu não sou esse tipo de memorialista, se é que eu posso ser considerado um. Tento discutir o trabalho de memória a partir do que aconteceu e conscientizar essa geração aí que está depois de mim, né, que tem a cabeça um pouco mais aberta, para qual é o futuro desse lugar, né? Então, eu vou tentar passar aqui, passa em cima, né? Apertando em cima. Então, aqui é um... Aqui, né? Aqui é para passar. Pronto, né? Então aqui... Ai, peraí, acho que passou demais. Vá, meu Deus, espera. Estou tentando aprender. Pronto, aprendi. Então aqui é um compilado de imagens que eu fiz para os 7 anos que fez no dia 22 de fevereiro, sem nenhum apoio de política pública. Desde sempre eu trabalho como agente administrativo numa escola, sou secretário de uma escola do Estado, e através disso eu tento manter o meu projeto, né, que não tem padrinho, né? Não existe nenhum padrinho, não existe empresa privada, e a esfera pública eu estou tentando, a partir desses editais que a gente tem com a retomada, né, desse projeto de desgoverno que a gente passou, então acaba que eu estou tentando, através também com amigos, né, parcerias, porque eu também não sei escrever edital, e no ano passado eu produzi uma websérie que está lá no YouTube, do Acervo Mucuripe, para que vocês possam seguir, e também as redes sociais. Então, deixa eu ver se eu aprendi aqui. Pronto. Tentei pegar esse slide, né, dividir esse slide em alguns tópicos para facilitar a compreensão de vocês. Paralelamente, falar do projeto é falar da minha vida, porque ele está dentro da minha casa, que mede 2,20 metros de largura. Tenta imaginar um espaço de 2,20 metros de largura por 9 de fundo. Então, a minha casa ela é a área onde está o acervo, a sala, cozinha e banheiro. Não existe quarto. Dentro desse projeto, né, recebo pessoas de todo o Brasil. Recebi ontem o Acervo da Laje, né? Tive o Yuri Firmeza os levou, né? Ele e a Lisete Lanhado, né? Crítica de arte, e passou 1 horinha por lá. Ontem fechou a marca de 600 visitas desde 2017 até hoje. E, através desse projeto também, eu tenho outras iniciativas como as trilhas, né? Eu sou
Vou falar aqui sobre a marca e já venho falar sobre as minhas formações, né? Então, essa é a atual marca do Acervo Mucuripe, toda colorida, para que as pessoas consigam ver de longe ela no meu peito, né? Hoje eu estou usando a arte do Marcos, que eu estou vendendo, né? Assim, eu estou começando a vender essas camisas depois de 7 anos, as pessoas me cobrando, eu quero usar uma camisa, eu quero usar uma camisa. E eu nunca fiz porque geraria demanda, né? Tá tudo centralizado em mim, tudo, né? Desde sempre. Então, quanto mais coisas eu faço, tipo assim, invento de vender camisa, vender calendário, é mais demanda para mim, porque eu tenho que parar a vida, né? Para poder articular tudo isso. Então, essa é a minha formação. Sou técnico em guia de turismo pela Escola de Turismo do Ceará e fiz essa especialização no ano passado, né, pelo Ministério do Turismo, pelo IFPB. Tá uma zoada aí. Sou graduado em marketing, né, através do programa Universidade para Todos. Então, para onde eu vou, eu falo que eu sou cria de cotas, né, de políticas sociais. Fiz a 2ª graduação em artes visuais à distância. E sou especialista também por ações afirmativas do curso de pós-graduação em gestão pública da Unilab, né, que é uma universidade que tem aqui em Redenção, a 70 quilômetros, e também na Bahia. Então, esse é o meu mini currículo, né, e também sou técnico em secretariado, que é a minha atual atuação, né? Estou esperando mais concursos aí para entrar na área da gestão pública, né? Uma secretaria de turismo, um dia, né? Secretaria de Cultura, vai que, né? Custa nada sonhar. Então, acabou que eu passei muito rápido. Sou nativo do Mucuripe, né? Assim, quem mora lá nesse lugar há uma média de 100 anos, que a minha família está, ainda usa esse termo nativo, que é um termo que a gente perdeu, gente, né? Perdeu, não existe mais, né? Mas eu ainda continuo usando como forma de resistência, né? De resistir. Então, a minha... Né? Então, gente, a minha atuação para fazer esse trabalho de memória de forma assim autodidata passa pela ONG, né? Sou cria também de projeto social, né? Existia uma ONG lá no meu território chamada Projeto Enxame, que ele foi criado através de uma dissertação de mestrado da Glória Diógenes, né? Que ela funda, passa um tempo, depois ela sai e dá para que a comunidade se aproprie desse projeto que era voltado para a arte, educação e o hip hop principalmente, né? E aqui são algumas das pessoas que passaram pela minha vida, né? Aqui em cima são as pessoas da comunidade, nessa grama verde. Embaixo foi quando eu participei, que eu recebi o convite para participar dessa associação que não existe mais, que é a Associação de Apoio ao Museu da Imagem e do Som do Ceará. Então, eu tive também essa experiência, né, antes do acervo existir, para poder fundar o acervo, né? E, como eu disse para vocês, né, ela passa por formação, qualificação, pesquisa, nasce do amor e também nasce do ódio. Eu não vou mentir que nasce do ódio, porque a história que hoje o meu lugar ele vive é de especulação imobiliária, então eu odeio tudo isso, né? E aí eu tenho que, claro, fortalecer a minha narrativa para que eu consiga repassar isso para os mais jovens, né? Que eles passem a também ter raiva, né? E passem também a buscar essa formação e essa qualificação a partir do que eu, enfim, vou contando, né? Então, essa é a minha casa. Esse grafite ele não existe mais, é do artista Bulan. A vizinha decidiu colocar piso, né? Piso marrom, né? E aí acabou que esse grafite, né, do mar da Praia do Mucuripe, dentro de uma... Eu esqueci o nome desse cacto aqui, né? Ele acabou desaparecendo. E um certo dia, né, desse dia 22 de fevereiro de 2017, eu criei a rede social no Facebook. Em 2018 eu saí por conta das fake news e migrei para o Instagram. Então, a primeira postagem que eu fiz é o marco dessa história que eu iria viver, né, para poder chegar aqui, né? Então, assim, eu acho que através desse insight, desse giro de chave, eu já tinha pesquisado muita fotografia, muita literatura, e aí eu precisava organizar isso, porque eu não achava isso organizado em lugar nenhum. Então eu tinha que minha casa agora vai ser um mini museu, um mini memorial, eu não sei quantas definições
ele é compreendido pelas pessoas da cidade de Fortaleza, mas eu precisava criar isso, né? Eu precisava atrair as pessoas até mim e, a partir delas também, aprender um pouco do conhecimento que elas trazem, né? Hoje, a maioria dos meus visitantes são arquitetos e urbanistas em formação. E, claro, aí depois vem sociólogos, geógrafos, historiadores e, recente também, assim, muito recente, artistas visuais, né? E se reconhecer artista, para mim deu muito trabalho, né? Eu não sabia que o trabalho de memória era um trabalho de arte, assim. Só caiu a ficha em 2022, né? Quando foi publicado um jornal de uma frase que eu tinha falado, que todo trabalho de memória é um trabalho de arte, e aí eu comecei a olhar para essa frase que eu falei e que a Clara Menezes colocou, né? Jornalista do jornal O Povo, e aí eu comecei a olhar para aquela frase e comecei a lembrar de que a minha avó, a vida inteira, a mãe do meu pai, sempre falava, esse menino é um artista, esse menino é um artista. Ela sempre falava, eu disse, vó, não, vó, não sou isso aí não, né? Ela desde criança, né, ela faleceu, tem uns 5 anos, ela já repetia muito isso, e eu ignorava, né? Até que, né, foi preciso publicar no jornal para poder compreender essa importância. Então, eu coloco aqui que o projeto desse acervo, né, é o resultado de anos de pesquisa referente a livros, pesquisas acadêmicas, jornais. Eu tenho tudo isso físico, tá, gente? Mapas, cartas, vídeos, documentários, leis, decretos, tudo isso relacionado a esse território, né? Então, ali são mapas turísticos, né? Cartões postais que a gente não manda mais para ninguém, né? A gente tinha esse hábito, né? Então, eu tenho esses cartões postais e faço também um trabalho de leitura acima daquilo que foi registrado historicamente, que nunca é a comunidade. É sempre a beira-mar, é sempre os prédios, é sempre aquilo que é direcionado ao olhar do turista, né? Que isso é uma outra crítica que eu tenho. Agora eu vou disputar aqui como é que chama? O gogó com essa moça que está cantando aqui embaixo, né? O acervo guarda a memória de até 7 bairros do extremo leste da capital. Então, existe o Mucuripe e todos esses outros bairros que não têm o nome Mucuripe, um dia foram o Mucuripe, que é o nome indígena, né? E aí acaba que eu vou englobar tudo isso para que as pessoas consigam entender o que é a história daquele lugar. Não dá para estudar o Mucuripe sem entender a esquina da cidade de Fortaleza, que é hoje chamado de Cais do Porto, né? Eu não posso entender o Mucuripe sem olhar para o Papicu, sem olhar para o bairro Dunas, onde todas as pessoas foram removidas e reassentadas no conjunto Santa Terezinha, e aí no bairro Dunas a gente sabe hoje quem mora, né? Enormes casas com piscinas, né? Guarita, aquele sistema de segurança e tudo mais. Então, aqui é um pouquinho desse clipping, né, dessa clipagem que foi feita nos últimos anos. Em 2020, né, o Jornal Povo me chamou para fazer esse ato aqui, né, de se vacinar, né. Uma das primeiras pessoas que começaram a falecer foram no meu bairro, né, na divisa Mucuripe-Varjota. Muita gente não queria se vacinar e eu recebi esse convite e eu saí umas 6 ou 7 vezes em vários jornais aqui, né? Essa aqui é a primeira matéria, né? O Mucuripe, que não está nas canções, do João Gabriel. Ela foi publicada no dia do meu aniversário, quando eu fiz 30 anos, né? Em 11 de julho de 2018. E essas outras matérias elas foram publicadas anteriormente, né? Então, passando aqui, aquela matéria que eu falei para vocês, ó, o trabalho de memória é um trabalho de arte, né? Quando eu olhei para aquela palavra arte, né, piscou aqui na minha cabeça artista, né? Não, se eu estou fazendo arte, eu sou artista, né? Eu usei esse tipo de relação. Então, acabou que eu, ao longo dos anos, né? Essa aqui é a revista da Câmara. Aqui é um jornal de São Paulo, né, Educação das Periferias. Tudo isso aqui eu contribuí, né?
essa imagem que tem a estátua de Iracema, nossos bairros, nossa fortaleza, não me falaram, eles me incluíram dentro desse mapa afetivo e estatístico, né, feito pelo Jornal Povo e pela Câmara. Quando eu abri no bairro Varjota, porque o endereço dá nessa fronteira de bairros, né, eu encontrei o acervo lá junto com o Museu da Fotografia, né, eu paralisei, né, porque como é que numa cidade com quase 200 bairros, se consegue mapear, né, um projeto de memória que está aí sendo feito de forma independente e tentando estimular também com que outros moradores de outros bairros façam seus acervos. Não é fácil, né? Isso parte tudo de uma inquietação. Você tem que se inquietar. Para fazer isso, você tem que, né, enfim, começar a juntar coisas, né? Porque um projeto de memória é isso, você junta um livro, junta um postal, junta um cartão telefônico, né, que eu tenho vários, da cidade de Fortaleza, e aí vai montando um mini museu ali dentro daquele espaço, né? Deixa eu tentar passar aqui, para onde é que eu aperto? Não sei para onde é que eu aperto, espera aí. Pronto. Então, aqui eu tenho mais ou menos uma estimativa do que tem dentro dessa minha casa, né? Desse meu acervo. Então, tem mais ou menos... Tudo isso aqui, gente, né? A partir do momento que eu fundo ele nas redes sociais, as pessoas vão começando... Diego, eu acho que eu tenho um jornal aqui que te interessa. Eu tenho um catálogo que te interessa, né? Então, assim, ninguém faz nada sozinho no mundo, né? Eu fui juntando todas essas coisas que iriam para o lixo, né? Toda uma memória de uma cidade que está desaparecendo, indo para o lixo, né? E aí eu fui recebendo e adequando, claro, aquilo que cabe na minha casa, né? Porque, né, sem querer falar que as bibliotecas comunitárias, as pessoas veem como que é uma caçamba, assim, né? Tipo, tudo as pessoas querem despejar nesses espaços. E o acervo eu tento fazer uma compilação, né? Não posso abarcar tudo, eu tenho que fazer uma seleção, uma curadoria, né? Eu aprendi a falar essa palavra, que eu não sabia, né? Então, eu faço uma curadoria do que vai ficar dentro da minha casa. Né? Então, aqui são articulações, né? Trilhas urbanas, parceria com a UES. Comecei a participar também dos documentários, em todo e qualquer tipo de documentário feito no Mucuripe. As pessoas entram em contato. Né? Aprendi também a falar essa palavra contrapartida. Eu não sabia, né? Qual é a contrapartida, eu vou ganhar quanto, né? Porque sempre o acervo ele tem 7 anos de existência e foram 5 anos trabalhando PA, por amor. Né? Até que vem todo mundo de uma vez e diz, não, peraí, eu acho que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um trabalho. Então, porque a gente não aprende isso, infelizmente, na universidade eu não aprendi isso, né? Mesmo fazendo cursos de gestão, não aprendi na escola, né? Questões financeiras, e aí eu fui aprendendo com as pessoas, né? Porque o fluxo foi aumentando, eu disse, não, gente, agora eu vou cobrar para que isso seja minimamente valorizado, né? E fui participando também, né, da Plano Integrado de Regularização Fundiária, recebi um convite para ser conselheiro do Jornal Povo, até hoje eu nunca sei quem selecionou lá dentro, só sei que me convidaram, e participei, fiquei durante 2 anos. Ano passado foi a primeira vez que eu participei desse edital Museus Comunitários, e mais recentemente também ganhei outro edital de museus comunitários, né, e estou esperando o dinheiro entrar, né, para ficar feliz, pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Então, aqui são fotos das trilhas urbanas. Eu estava olhando aqui no meu celular, que eu tenho tudo contado, né, eu atendi 580 pessoas em 29 trilhas, que eu já fiz de 2017 até hoje. Essa trilha que está aqui bem no meio, que eu estou com a camisa amarela, ela foi feita para a Escola de Artes e Ofícios, que hoje tem o projeto Patrimônio para Todos, né? E eu fui um dos entrevistados para esse projeto, lá no Mucuripe. No geral, essas trilhas sempre vêm através de grupos de universidades que pesquisam território, né? Então, hoje eu faço essa contrapartida, né, peço essa contrapartida ali simbólica de 10, 15 reais por aluno, e tem gente que ainda acha caro, né, de universidade privada, mas enfim, né, eles coçam os bolsos e dá certo. Tentando passar aqui, gente, espera aí. Passa.
Porque tal hora ele trava, né? Ó. Pronto, passou. Aqui é a minha casa, né? Todo o acervo documental está aqui, também está no restante da casa. Eita, que passou demais, né? Aqui são as coisas que eu comecei a vender do ano passado para cá, dezembro do ano passado. Então, eu fiz 10 bolsinhas, né? Para ver se dava certo vender. Foram vendidas todas em uma semana. Esses calendários, eu tive a contribuição de um vizinho também para fazer. E aí... esse calendário trata, né, da primeira pessoa que fez o primeiro acervo do Mucuripe. Então, na história daquele lugar, eu sou o segundo, eu não sou o primeiro. E a primeira foi a Verinha Miranda, que hoje não está mais viva, e que eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Essa aqui é a camisa, né, que eu estou vestido. E o acervo ele fez 7 anos, né, agora em 2024, no dia 22 de fevereiro. E eu publiquei a primeira revista de mulheres do território do Grande Mucuripe que produzem artesanato, né? Então, aquele território ainda tem muita gente que produz o labirinto e outros tipos de renda, economia, costura criativa, né? Bordado. Então, eu decidi fazer essa revista como presente para a comunidade, inventariando, né, e registrando esse trabalho das mulheres que sempre são invisíveis, né? No geral, quando se fala do Mucuripe, a gente lembra de tudo no masculino. É o pescador, é o mercado dos peixes, várias coisas no masculino. Então, eu decidi fazer essa revista para que vocês lembrem das mulheres, das artesãs, para tentar ressignificar um pouco disso. E são 24 páginas, está disponível no Instagram do Acervo Mucuripe, lá no link azul, naquele link da bio, né? E, claro, ninguém faz nada sozinho. Eu tive a contribuição de alguns amigos para poder fazer essa revista também. Ela foi feita em 15 dias, né? Quando eu começo uma coisa, eu tenho ansiedade para terminar. Então, em 15 dias, eu produzi essa revista com 24 páginas e coloquei 4 pessoas para não ficar só eu, Diego, edição, diagramação, tarará. Coloquei uns amigos aí, revisa isso aqui só para botar teu nome, né? Para ficar uma coisa coletiva. Então, aqui são algumas das visitas, né, que eu recebi ao longo desses últimos anos. O livro de visita, como eu disse para vocês, ele é assinado, todo mundo que vai assina, dizendo de onde vem, e eu já transcrevi tudo isso para uma planilha de Excel, para quando eu precisar achar mais fácil. Deixa eu ver, aqui é a Verinha Miranda, né? Ela fundou o Acervo Mucuripe dela em 1997, e eu fundei o segundo Acervo Mucuripe em 2017, 20 anos depois, né? E a Verinha, o endereço do acervo dela ficava na Rua Boa Vista, que hoje é a Via Expressa. O prefeito Juraci Magalhães, né, decidiu criar, na época, 3 coisas. A primeira operação urbana consorciada, que é esse prédio de 52 andares, né? Então, removeu todo mundo para dar lugar a esse prédio. Removeu várias casas e abriu a Avenida Via Expressa, passou por cima do Museu da Verinha, e também teve outra coisa que eu estou tentando lembrar. E criou também os terminais, né? Então, esses aqui são alguns dos objetos de pesquisa, né? A gente tem aqui a Festa de São Pedro dos Pescadores. Esse pescador que está segurando uma cabaça era o pescador que sonhava em fundar o Museu do Pescador e faleceu no ano passado, o mestre Cabacim. E ele tingia essas roupas, né, marrons aqui, que os pescadores usam na festa, né? Então, a vestimenta, esse indumentário, virou uma coisa de um espetáculo que acontece no dia de São Pedro, que é dia 29 de junho, e do resto do ano ninguém usa mais essa roupa aí, né? Então, acabou que virou uma coisa encenada, né, para a festa. Para o dia a dia, eles não usam mais esse tipo de roupa que era tingida na casca do cajueiro, né? Então, tem o farol, a dança do coco. Tudo isso aqui, gente, está sumindo, né? Eu estou praticamente, enquanto projeto de memória, registrando o que está a desaparecer, né? E um dia sou eu, né? Sou eu que vou desaparecer. Então, a caninha verde do Mucuripe, ela já desapareceu, não existe mais. A dança do coco não existe mais.
O que ainda resiste é o reisado. O farol, ele está esfarelando, né? Esse farol de 177 anos. Aqui embaixo a gente tem o prédio que eu falei, né? Ó, o prédio que encosta no céu, que é o dobro de andares que foi autorizado pelo prefeito Roberto Cláudio em 2017. E aí a gente está vendo hoje, né? Novos prédios, né? Com uma base enorme e depois começa o prédio, né? A construção. Deixa eu ver aqui como é que passa para cima. Pronto. Então aqui eu estou registrando, né? Esse é o primeiro frigorífico do bairro, que quando houve o projeto do veículo leve sob trilhos, ele, obviamente, destruiu o primeiro frigorífico, né? Como eu moro num bairro que é litorâneo, que todo mundo, em tese, comeria peixe, né? É mentira, isso é ilusão, tá, gente? Então aqui tem o primeiro frigorífico que ele foi destruindo e eu fui registrando passo a passo dessa demolição, né? Ele está paralelo à via férrea do VLT Parangaba Mucuripe, que até hoje ainda está de graça, né? Desde 2020, em fase de teste, para cima, né? Aqui é sempre uma das inquietações que eu tenho, né? O maior desafio é como fazer um trabalho de memória sem envolver e depender dessa gestão de política pública cultural, né? Que o Estado, com muita dificuldade, consegue, né? Porque às vezes não chega na periferia esses editais, até porque a gente não sabe escrever, né, gente? Não sabe escrever edital, então precisa de ajuda. Como ensinar algo para as novas gerações? Isso daqui é uma pergunta que as pessoas mais fazem para mim, né? E aí eu sempre devolvo. Gente, isso aí é lei, é projeto de lei, é incentivo às artes, é muita coisa. Eu acho que não dá para centralizar só no acervo, né? Eu estou fazendo isso, mas eu acho que a gente tem que cobrar de quem a gente elege, né? Porque isso aqui é um trabalho de educação patrimonial, né? Eu aprendi na marra, praticamente, né? E como conectar esse trabalho com outros projetos similares que parte do Mucuripe e que olha para a cidade toda, né? Conheço alguns outros iniciativas de memória, como no Oitão Preto, aqui no Moura Brasil, né, do Ismael Gutenberg, que tem o NUPAC, tem o Serginho, do Poço da Draga, que faz também roteiros, né, em português e francês, ele fala francês. Tem o Ronieli na Sabiaguaba também. Mas, assim, projeto de memória dentro da comunidade, periferia, organizado, eu queria conhecer. É o meu sonho conhecer alguém que faça algo parecido com o que eu faço. Se tiver, por favor, me apresentem, gente, porque eu não conheço até hoje, 7 anos, e eu gostaria de dividir um pouco, compartilhar um pouco dessas dores, né? E no ano passado, tive a oportunidade de receber a Medalha da Educação Paulo Freire, através da Câmara Municipal, através do mandato do vereador Gabriel Aguiar, né? Que já é um amigo, já militante pelas causas ambientais e pelo direito à cidade. E eu só descobri dessa medalha porque eu fui atrás de uma medalha para a Dona Mundinha, que é a artista plástica viva mais antiga do território, do Mucuripe, que foi também uma das primeiras ambientalistas, né? E eu fui atrás de fazer um projeto de como é que eu posso dizer, de uma medalha para ela, né? Que ela ganhou a medalha da cultura Lauro Maia. Não, são 2 mudinhas na mesma rua, né? Porque tem a mudinha da Lapinha e tem a mudinha artista plástica, que é ela aqui, né? A mudinha da Lapinha vai fazer 100 anos esse ano, né? A Lapinha, que ela faz a Lapinha desde 1947, na rua Senador Machado, que é a mesma rua que essa mudinha que mora. Então, quando eu fui atrás de gente, vamos reconhecer a mudinha ainda viva, 90 anos, né? Não vamos esperar chegar nos 100 anos, não, ou morrer, né? E aí descobri que tinha um projeto também de um requerimento de uma medalha para mim há mais de 1 ano, que tinha, né, estava lá em processo ainda de aceitação, né, pelo conselho, porque dentro da Câmara Municipal existe um conselho, e aí foram as 2 homenagens no dia só, que foi no dia 15 de setembro. Seria no dia 25 de agosto, já estava marcado para esse dia mais de 2 meses, mas aí Custódio, né, naquela semana decidiu, o reitor da UFC decidiu tomar posse, e aí, né, com muita
chateação, mas depois eu entendi, né, que era necessário passar o evento do custódio, né, do reitor da Universidade Federal, para depois chegar na gente, depois esperar mais um pouquinho, né, um mês, e deu certo. Então, por que eu estou mostrando aqui o rosto da Mundinha, né, junto com a Adriana, né, também vereadora da nossa cara, né, da mandato coletiva, né? Porque no próximo slide vou mostrar uma das coisas, né, das mais de 200 coisas que eu recebi de jornal do acervo da Mundinha, e ela escreveu essa receita ecológica que eu vou ler para vocês. Tome-se uma cidade chamada Fortaleza. Derreta em banho-maria, isso aqui é com relação à Fortaleza dos anos 80, tá, gente? Derreta em banho-maria algumas toneladas de lixo do aterro do Janguruçu, às margens do rio Cocó. Acrescente um pouco da poluição dos esgotos do Distrito Industrial lançados neste mesmo rio. Penere e reserve 600 carradas de areia que são retiradas diariamente de nossas dunas, principalmente da Praia do Futuro e Sabiaguaba. Lave-os e escorra bem nas águas contaminadas de nossos riachos que recebem os esgotos de vários hospitais. Bata em neve no biodigestor desativado do frigorífico Fortaleza, que é Frifor, até ficar espumante como as águas do rio Maranguapinho. Misture um pouco de dióxido de carbono, dióxido do ar, carregado de fuligem do cruzamento das avenidas 13 de Maio com a Guanambi. Resfrie a sombra do que restou da imensa área verde da Maraponga. Abra a massa bem fina recheada com peixes mortos do Lago Jacareí e outras lagoas da cidade. Depois, engrosse no barro vermelho retirado de nossas paisagens naturais. Adicione um pouco de água de nossas praias da orla marítima que recebem toneladas de esgotos domésticos. Leve finalmente ao forno de lenha de algumas de nossas padarias que queimam madeira retirada dos mangues do rio Ceará. Essa é a receita do bolo da degradação ambiental e social que vivemos. E aqui eu vou utilizar uma frase, né, do meu TCC da especialização, né, em gestão pública, que é: o passado pode ser definido e o presente se especula sobre ele, do geógrafo Milton Santos. E o acervo está em todas essas redes sociais e também está no TikTok. Não me perguntem como, mas dou conta de colocar também, alimentar mais uma rede social. Dúvidas? Primeiro, parabenizar pelo teu trabalho. E você perguntou se alguém conhecia algum projeto que trabalhasse com a memória do território. Tem a Caminhada Negra, em São Paulo, né? Caminhada São Paulo Negra, que se expandiu também para Salvador, Pernambuco e outras cidades. E é negro, tem uma relação de compreender a partir do centro da cidade, partindo do território, do território da liberdade, o território e o percurso das populações negras que foram ali apagadas, né? Então, acho que é um ponto, talvez, para fazer uma conexão com esse grupo e pensar também uma relação com eles, né? Viu? Só isso. Ok. Alguém mais, gente? Eu queria dizer que é um imenso prazer ter estado aqui nesse momento. O acervo do Mucuripe é muito próximo de onde eu moro, no Riacho Maceió, se é que a gente ainda pode chamar de riacho, porque eu tenho fotografado o riacho está dizimando o trabalho da prefeitura está dizimando toda a parte, né, nem sei se vai correr água ainda lá, porque com essa chuva toda nada, né, aconteceu, não tem nada correndo água, as plantas estão sendo destruídas. Enfim, e ter o prazer de ter estado contigo, né, Tonico, que eu não conhecia, mas conhecia o projeto da Universidade lá do Recôncavo Baiano. E eu acho que é isso, a gente dança, ou se vocês quiserem, podem dizer alguma coisa. Eu queria fazer uma foto coletiva com todo mundo que ficou até o final. Será se dá? A gente junta onde? Aqui mesmo? Aqui mesmo?
Música